Digamos que eu e você, nós somos sócios. E a gente vai lá e vai negociar com o cliente. Chega lá, o cliente tá com uma cara fechada. O que vai acontecer? Eu vou olhar para a cara dele e eu vou começar a ter opiniões sobre aquilo que está acontecendo. E você, que é meu sócio, está do meu lado, você vai olhar para a cara dele e vai começar a ter as suas opiniões sobre aquilo. Só que eu posso interpretar aquela cara fechada como um cara brabo que vai ser chato pra caramba. Você pode interpretar como uma pessoa que tá blefando. Ah, esse cara tá blefando pra dar uma de grandão pra cima da gente na negociação. São duas realidades. A cara do cara é a mesma. Agora, vou interpretar uma coisa e você vai interpretar outra. Então, logo, as nossas realidades são diferentes. A realidade comum é o quê? É o fato, mas o fato não é a realidade. O que acontece? Você é criado de uma forma, e eu sou criado de outra forma. Cada pessoa é criada de uma forma, cada pessoa nasceu numa família diferente, teve experiências diferentes, teve escolas diferentes, teve ensinos diferentes, teve tudo diferente. Cada um foi moldado de uma forma. E isso criou o quê na gente? Crenças, valores, significados. Você dá um significado às coisas. E você tem valores, coisas que você acredita que são importantes para você e outras que não. Para mim, são coisas diferentes das suas, os valores. E crenças são as coisas que estão, coisas que você realmente acredita, mas muitas delas você não sabe que elas existem, porque elas são inconscientes, tá? Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas a sua mente é formada dessas coisas. Você tem crenças, você tem coisas que foram entrando na sua mente desde que você era pequeno, desde que você não estava na barriga da sua mãe. E isso não sou eu que estou falando, tá? Pode estudar psicologia que você vai ver que é assim. São crenças e muitas são limitantes, outras não são limitantes, mas são crenças. E você é formado por crenças. Quando você vê uma coisa, qualquer coisa, ou se você passa por uma experiência, essa experiência ela passa pelo seu filtro de crenças. Aí o seu cérebro vai lá, começa a relacionar aquilo que está acontecendo com o que você já conhece e dá um significado. Diz se aquilo é bom ou se é ruim, se é realidade ou se a festa está boa ou se a festa está ruim. Porque o que faz isso são tudo que já está na sua cabeça. O que já está na sua cabeça é um filtro para a realidade que você enxerga, para os fatos que você enxerga que você atribui como realidade. Há um tempo atrás, antes da gente entrar nesse negócio de computação em nuvem, a gente sempre teve uma empresa de informática e suporte. Primeiro começou com informática, depois a gente aumentou, ampliou os negócios para suporte para servidores, a empresas e tal. E aí a gente tinha um cliente bem grande, era o nosso maior cliente. O cara era quase a metade do nosso faturamento era desse cara. E aí a gente tava melhorando, era eu e meu irmão, a gente ainda é sócio, né? Aí a gente tava melhorando, tinha alguns funcionários e tal. E aí o que aconteceu? Esse cara pediu uma solução em nuvem para nós, que ele tinha falado com um amigo dele, e o amigo dele implantou nuvem na empresa dele e tal, e ele voltou cheio de ideia e chamou a gente para uma reunião, olha, eu quero tal e tal coisa em nuvem, e ele já estava cheio das ideias e já sabia o que estava falando, mais ou menos, ele era meio metido a entender. E aí ele veio com aquela ideia de que isso em nuvem, e a gente não sabia bolhufas de computação em nuvem, não sabia nem direito o que era. A gente achava que computação em nuvem era só Google Drive, essas coisas. E aí, cara, como é que nós vamos fazer isso, velho? E aí a gente foi atrás. Só que isso faz um tempo, sei lá, faz 5 anos. E aí o que acontece? Não deu tempo. Ele pediu uma solução para nós, a gente tentando aprender, não conseguia, não achava material, não achava curso, não achava nada. O que tinha era inglês, ninguém sabia, a gente não sabia direito. Então, uma bagunça tudo na internet. A gente não deu tempo da gente aprender alguma coisa que desse para, pô, fazer um projeto, Aí o que aconteceu? Ele achou uma empresa que sabia e mandou a gente pastar. Cancelou o contrato e o cara pagava metade da nossa empresa, da nossa folha, dos nossos custos, e a gente perdeu aquele cliente. E aí, qual é a realidade? Tô fudido. Já era. Vou ter que mandar a gente embora. A empresa já era, vai quebrar. Se eu ficar 2 meses trabalhando assim, imagina, as contas. A gente já. A gente estava numa situação que a gente já estava trabalhando meio que no zero, no ponto de equilíbrio. Não tinha lucro.
Então, se esse cara cancelar, já era. Imagina, metade do nosso faturamento ia pela metade e os custos iam continuar iguais. Então, eu tinha duas formas. A gente tinha duas coisas para fazer. Não era só eu, era eu, meu irmão, meu pai também é sócio. Tinha duas coisas para fazer. Ou a gente fechava a empresa, naquele momento, pagava o que tinha de dívida e depois ficava com o resto, cada um pouco para pagar, arrumava um emprego e parava de empreender. Ou eu olhava para aquela situação de outra forma. Cara, olha só, o cara pediu computação em nuvem e a gente não sabia fazer. Será que a gente não está desatualizado? Será que a gente já não deveria estar aprendendo isso aí e trabalhando nisso? Será que isso não foi um sinal para a gente, cara, cair na real e começar a fazer as coisas que tem que ser feitas? E foi esse caminho que a gente escolheu. A gente teve que adaptar? Teve que mandar a gente embora? Sim, mas a gente não parou. A gente continuou estudando a computação em nuvem, ao invés de dizer, essa porcaria, os clientes só querem essa computação em nuvem, que nem funciona aqui no Brasil, blá, 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 que é o blá, blá, blá que as pessoas falam aí. A gente poderia ter escolhido isso, mas não, a gente, cara, então vamos estudar isso, que isso aí tal, a gente viu um futuro nisso. E aí a gente foi por esse caminho. Hoje a gente não tem mais nada, não pega mais nenhum projeto que não seja em nuvem. Então, qual é a realidade aí? É como você encara a situação. Então, foi um problema para mim ter perdido aquele cliente? Eu aposto que muitas pessoas vão dizer, cara, foi um problemão, o cara teve que demitir gente, blá, 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 blá. Não necessariamente. Não necessariamente. Hoje eu tenho um faturamento muito maior do que eu tinha antes, com menos gente trabalhando. Então, foi um problema? Eu acho que não. Acho que foi um fato que aconteceu e que a gente ressignificou. A gente enxergou ele, deu um significado diferente para aquela situação. Então, o que poderia ser um problema não foi mais um problema. Então, é menos um problema. Se eu fizer isso com todas as coisas que acontecem, eu não vou ter nenhum problema. Não vai existir problema. Aí o cara é funcionário e tá lá, vai todo. Nem gosta direito do que tá fazendo. De manhã, quando acorda, quando toca o despertador, o cara, putz, que saco, meu. Aí levanta, vai lá e pega o metrô, pega o ônibus ou pega o carro, sei lá, e vai trabalhar. Chega lá, segunda-feira, blá, 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 faz aquelas coisas. Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira. Aí, sexta-feira, ele adora aqueles videozinhos do YouTube, do WhatsApp que fala, sextou, hoje é sexta-feira, uhul. O cara tá nessa vibe. Então, o cara detesta o que tá fazendo. Não gosta, tem pavor. Aí vai lá, por alguma coisa, por algum motivo, a empresa não tá legal, ela resolve fazer um mesh e demite ele. Aí o cara se afunda. Fui demitido, coisa horrível, aquilo é o maior problema da vida do cara. O cara nem gostava do negócio, o cara não aguentava acordar de manhã para ir trabalhar. Tá, mas ainda bem que mandaram embora. Então, cara, qual a oportunidade que tu tira disso aí? Tu foi embora, beleza. Talvez seja o momento de tu abrir teu negócio. Talvez seja o momento de procurar uma empresa melhor. Talvez seja o momento de você pegar o dinheiro da rescisão e investir no teu próprio negócio ou em alguma coisa que você queira. Então, o que que você pode tirar de benefício dessa situação? Por pior que ela pareça, sempre tem um lado bom. Eu duvido que você não encontre um lado bom, tá? Sempre tem um lado bom, um lado bom. Então, o que que eu posso ter de benefício com essa coisa que aconteceu comigo, com essa adversidade que você nem vai mais chamar de problema? O que que eu posso tirar de benefício? O que que eu posso aprender? Define as coisas. O que que você pode aprender com aquilo? Nesse momento, você tá tirando o foco das coisas ruins e você tá botando foco nas coisas boas. Quando você faz isso, áreas do seu cérebro que começam a ser ativadas são as áreas positivas, que fazem você pensar em soluções, não ficar se afundando no problema. Aí você pega e você pensa, quais são as soluções? Aí você lista as possíveis soluções. Quais são? O que que eu vou fazer agora?
você pega e lista as suas soluções. Vou arrumar outro emprego, vou abrir um negócio, vou pegar o dinheiro da rescisão e vou fazer não sei o quê. Ou, se um cliente cancelou, quais são as soluções? Eu vou agora aprender computação em nuvem para isso não acontecer mais, e eu vou entender melhor isso, por que o cara queria tanto, e aí você começa a focar na solução, e aí você esquece o problema. Você deixa o problema para trás e começa a focar na solução. Quando você foca na solução, a sua mente começa a trabalhar para encontrar soluções. E se você foca no problema, a sua mente começa a trabalhar para te enfiar no buraco e para cada vez encontrar mais problema. Então a coisa é tirar o foco do problema, que não é mais problema, e focar na solução. Tudo acontece na vida da gente para que a gente consiga tirar uma oportunidade daquilo. E a gente sempre consegue tirar uma oportunidade. As oportunidades, elas estão escondidas nas coisas que parecem problemas. Então, no momento que você ressignificar tudo que acontecer com você, você não vai ter mais problemas, porque tudo vai ser aprendizado. Você pega qualquer coisa e você diz, caramba, o que eu aprendi com isso? Mas anota para você não fazer de novo, porque tem alguém que disse, eu já aprendi 3 vezes e fiz os mesmos erros. Tenta não fazer isso, porque, né, repetir o mesmo erro às vezes te complica a vida. Mas tenta não repetir os mesmos erros.